E aí galera, beleza? Professor Pedro Vitor aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar socos, tá? Eu vou passar a minha visão, né, sobre como executar melhor cada movimento. Não que seja uma regra universal, que seja só isso seja a verdade, mas eu vou tentar passar a minha forma, como eu vejo, e vou argumentar cada situação. Então a gente vai ver aí um pouco sobre mecânicas, alguns erros, né, de cada golpe, de cada soco, e algumas aplicações também. Primeiro eu queria salientar aqui que no Muay Thai, uma das prioridades, né, nas execuções é a força. Todos os golpes que a gente for fazer no Muay Thai, a gente vai tentar fazer uma mecânica para extrair o máximo de força possível desse golpe. Mas isso não quer dizer que numa luta, o atleta ele vai estar pensando nisso o tempo todo, em querer bater esse golpe o mais forte possível, até porque às vezes o golpe mais forte, ele demora um pouquinho mais para acontecer do que um golpe mais rápido, né? Eu vou ficar menos vulnerável e que eu possa acertar meu oponente mais rápido. Não vai ser um golpe mega forte, mas, né, batendo ali na circunstância vai ser possível para uma luta. Então, o que eu vou passar aqui é mais visando a mecânica dos golpes para ser executado no saco de pancada e nos aparadores. Outra coisa fundamental, né, no Muay Thai é o uso do nosso quadril. O nosso quadril ele vai projetar bastante a força. O uso das pernas também, mas o quadril principalmente. Então vejam só, por exemplo, quando eu vou executar um direto e eu bato, o meu quadril ele não pode ficar estático como ele está aqui. Eu tenho que conduzir também o meu quadril, tenho que usar um pouco a força do meu quadril para junto ao ombro e ao pisão lá embaixo extrair mais força. Eu posso bater um direto só assim? Posso. Vou machucar? Até vai, mas não vai machucar tanto quanto um golpe sendo melhor executado, usando mais o quadril. Então, a maioria dos golpes, a maioria dos socos do Muay Thai, a gente vai estar pensando em fazer uma projeção com o quadril para colocar mais força nesse movimento. O jab, né, é o golpe mais básico assim das lutas de cima, né? Que se luta em pé. É um golpe que dificilmente a gente vai ver alguém nocautear com um jab. Claro que hoje em dia, com os eventos com luvinha de MMA, né? Muay Thai Extreme, isso aí pode até ser possível, mas raramente a gente vai conseguir ver isso. Então o jab é um golpe que a gente não precisa jogar aquela mega força, né? Porque o intuito dele não é machucar tanto, é mais introduzir um próximo golpe. É dificultar a visão do seu adversário, manter uma distância. O mais importante é o que vem depois do jab, né? E não o jab em si. Então eu não preciso bater um jab mega forte, como por exemplo, eu não preciso girar o meu pé, vai lá, como no boxe, que eu vou até girar o pé aqui e me deslocar, ó. Vou ficar até meu lateralizado. Foi um golpe forte? Foi. Mas não há necessidade, porque dificilmente eu vou precisar, né, fazer isso no Muay Thai. Então a ideia do jab no Muay Thai é fazer um golpe mais leve, sem girar o quadril, diferente do direto. Do jab, aqui a gente vai fazer só o esticar do braço. Diferente do que eu falei sobre o direto, que a gente vai usar o quadril para projetar mais força, a ideia aqui é só esticar o braço. Posso esticar com mais força? Posso. Ou mais com velocidade? Posso também. Então a ideia da execução de um jab é muito simples. Dar o passo, né, como em todo golpe no Muay Thai, para a gente gerar a aceleração da massa corporal e bater mais forte. A gente dá um passo com a perna da frente e estica o braço lá, ó. Bate lá o jab. Esse jab ele pode ser batido assim, mas ele pode ser batido assim também. A gente vai ver ao longo desse vídeo que a gente mudar o formato de como a gente aplica o golpe pode ser interessante para perfurar melhor a guarda do adversário, né? Tendo em vista que a gente está num ângulo aqui de entrada que fica na vertical, se eu jogo o golpe assim, ele vai ocupar um espaço maior do que se eu jogar um golpe assim. Se eu jogo o jab assim, tem uma chance maior dessa guarda ser furada. Então, tanto faz, eu posso jogar o jab aqui ou aqui. Eu, particularmente, não penso muito nisso na hora do sparring, porque eu não penso tanto em querer acertar meu adversário com um jab. Então eu só preparo. Eu jogo o jab e o direto, o jab e o chute. Então eu jogo meu jab assim mesmo. Então vamos lá, execução do jab. Entrei, bati, voltei. Todo golpe ele precisa ir e voltar. O mesmo caminho de ida é o de volta. Eu não posso fazer soltar a minha mão e voltar, não. Apliquei e voltei. Apliquei e voltei. Dou o passo e volto, certo? Se eu for bater 2 jabs seguidos, o que é que eu posso fazer? Eu não preciso fazer um movimento extenso. Posso fazer o primeiro movimento vai ser longo, o segundo ele vai ser mais curto. Então eu vou bater 2 vezes lá, ó. Eu nem recolho todo. Não preciso fazer o movimento longo, tá? Agora vamos falar do direto. O direto é o soco reto do lado forte, né, da nossa base. Então eu que sou destro, o meu direto vai ser com a direita,
né? É um golpe que a gente vai aplicar para gerar dano. A gente vai precisar extrair o máximo de força possível. Então, beleza. Primeiro, uma das grandes falhas do direto e também de outros socos é pesar nosso corpo muito na perna da frente. Eu vou dar o passo e quando eu bato, eu peso muito, até me abaixando um pouco. Isso não é necessário. Eu vou dar o passo sem dobrar o meu tronco. Eu só dou o passo e nada mais. Voltando agora a falar sobre o quadril, quando o meu aluno ele já está saindo do básico e eu começo a aperfeiçoar o golpe dele, eu começo a cobrar alguns detalhes a mais. Como, por exemplo, eu peço muito para o aluno jogar levemente o ombro para trás, para a gente gerar mais espaço para o meu alvo, enquanto a gente dá um passo. Ao invés de eu dar só o passo e empurrar o chão lá, o ombro e o quadril, eu já jogo esse ombro antes. Eu gero mais espaço e aplico. Só que eu faço isso muito rápido. Eu não vou perder muito tempo, né, armando esse golpe. Vou jogar levemente o meu ombro para trás, bem leve. Vou fazer isso de forma rápida. Então esse é um movimento curto, que praticamente para todos os socos que a gente vai bater forte, eu geralmente cobro dos meus alunos para que eles façam essa leve rotação com o ombro para gerar mais espaço e até para aproveitar. Como a gente vai dar o passo, a gente já aproveita para dar uma leve armada para aplicar o golpe. Outro detalhe muito importante do direto, para que a gente consiga usar bastante a extensão do nosso ombro e do próprio braço, é a gente jogar esse direto como se fosse um parafuso. Ele vai rosqueando e para mais ou menos aqui. Aqui não está errado, tá, gente? Mas a gente pode fazer o final do movimento desse jeito. Faz esse rosqueamento no braço que o golpe ele vai ser um pouquinho maior. Ele vai conseguir atingir uma distância maior. Tá? Então, todos os detalhes do direto. Vai dar o passo, já joga esse ombro levemente para trás, o peso das pernas bem distribuídos, nada de pesar demais na frente, até porque a gente vai precisar rodar um pouco o chão lá com um dedão e vai esticando todo o ombro e dobrando o quadril. Então vamos lá, vamos para a execução. Dou o passo e aplico. Dou o passo, aplico. Bato e volto a mão para o rosto. Não faço soltar, né? Não posso soltar o braço. Andei, bati. Uma outra falha bastante comum do direto de alguns socos é que quando a gente vai fazer esse peso, a gente retira a perna do chão. Foca nessa perna de trás aqui, né? Eu vejo muita gente fazendo direto desse jeito, ó, tirando o pé do chão. Geralmente, essa é uma falha que vem como consequência de colocar o peso demais do tronco para frente. Então, quando esse soco sai, tem tanto peso na frente que automaticamente o pé vai ser tirado do chão. Em linhas gerais para soco, a gente precisa trabalhar uma força que o golpe ele comece e termine, ele volte. A gente não pode, de forma alguma, jogar a força maior do mundo se a gente não vai conseguir terminar bem. Então, não vale a pena eu bater um direto desse jeito e cair, porque numa luta ou até num aparador mesmo, a gente pode errar o golpe. E no Muay Thai a gente não pode desequilibrar. Então a ideia é que a gente sempre aplique o golpe com uma força que a gente consiga retornar caso erre o golpe. Bate forte e volta. Bate forte e volta. Para o direto esse erro é até tolerável, mas no cruzado pode ser algo que traga problemas. Vamos trabalhar o cruzado, né? A gente sabe que o cruzado, no geral, no Muay Thai, a gente tem o hábito de usar mais o cruzado com o braço da frente. Se eu sou um destro, eu vou usar o cruzado mais com o braço esquerdo. Quer dizer que ninguém no Muay Thai dá um cruzado com a direita? Não, isso não existe. A pessoa pode usar, mas no Muay Thai a gente tem que tentar sempre fazer as coisas que vai ter o máximo de possibilidade de dar certo, né? E que também me deixe fora de riscos. Então, por que é interessante usar esse cruzado com o braço da frente? Ele está mais próximo do meu adversário, fica mais fácil de acertar. Esse braço que vem de trás, ele vai ter que fazer um movimento muito maior e ele está mais distante do meu adversário. Então, se o meu adversário ele prevê isso, ele pode pegar de cotovelo de encontro e ser algo perigoso. Além disso, ao invés de eu usar um cruzado com a direita, eu posso também trabalhar o overhand, que vai ser um golpe muito mais seguro, né? Que é também chamado de mata-cobra, até mesmo um direto, um upper, vai estar sendo melhor, né? E vai ter menos risco e mais probabilidade de dar certo do que se eu ficar usando excessivamente o cruzado com o braço de trás. Então, geralmente, a gente vai trabalhar o cruzado com o braço da frente. Como é que eu ensino esse golpe para os meus alunos? Para o aluno que é mais iniciante, eu peço para ele pensar que tem uma bandeirinha aqui, algum objeto, que ele vai precisar passar por trás desse objeto
para chegar até aqui. Numa luta, o cruzado ele pode sair curtinho assim, ó. Ele vai direto ao ponto. Ele pode, mas ele não vai ter tanta força, mas eu posso machucar meu adversário. Como eu falei no início do vídeo que a gente precisa pensar na execução para fazer da forma mais forte possível, eu peço para ele pensar que tem um objeto ali, para ele criar um movimento maior. Dar uma leve lateralizada no ombro, né, e voltar circulando com a mão deitada. Já eu explico por quê. Então, para o aluno mais avançado, eu peço para ele já dar o passo e girar o ombro levemente para trás, porque aí ele não vai perder tempo, né? Ele vai dar o passo, jogar e bater, circulando bem, para ter o golpe bem forte. Mão deitada, né? Dou o passo, girei, bati. Dou o passo, girei, bati. No cruzado, no caso do cruzado, os socos no Muay Thai, eles são feitos numa média distância. Na curta distância no Muay Thai, a gente vai preferir bater com cotovelos. Então, no Muay Thai, a ideia é que a gente bata os socos numa média distância. Então, isso vai influenciar em como eu vou bater o meu cruzado. Quando eu bato um cruzado com a mão deitada, eu consigo jogar esse golpe de forma segura, mais longe. Se eu jogo cruzado com o dedo para cima, com a mão em pé, se esse golpe for muito longo, a minha mão pode torcer. E aqui não é uma área boa para bater na cara do colega, que é só osso, né? Eu tenho que bater com a parte mais da frente da mão. Então, para que eu consiga bater corretamente, vai ser melhor eu bater o golpe com a mão deitada. Não é que tá errado. No boxe mesmo, como não tem cotovelo, como o pessoal vai bater socos numa curta distância, o que é que a gente vai fazer? Eles vão trabalhar o cruzado facilmente com o dedo para cima, porque é um golpe mais curto. Mas no Muay Thai é mais interessante que a gente bata com a mão deitada. Agora lembrando, sempre tentando deixar o cotovelo na altura da mão. Não bater, ó, assim, não vai ter tanta força o golpe. Independente se vai bater assim ou assim, o ideal é que a gente deixe o cotovelo alto. Beleza? A gente já vai passar para a aplicação do gancho, que praticamente a mecânica corporal do ombro, quadril vai ser a mesma. A diferença é a região que a gente vai bater. O gancho, né, ou o hook, é aquele golpe que geralmente vai vir aqui no fígado, no abdômen. A ideia é pegar mais lateralizado aqui para tentar pegar esse lado direito da gente, que é o fígado. Geralmente eu vejo o pessoal aplicando de duas maneiras. Com o dedo para cima, tá? E com a mão para baixo também. Quando a gente coloca com a mão para cima, a gente vai ocupar um pouco mais de espaço na vertical. Então, como o pessoal geralmente defende gancho com o antebraço, né, com o antebraço aqui, quando o golpe bater em pé, ele vai ocupar mais espaço. Se a gente bate esse gancho com a mão deitada, tem uma possibilidade, na verdade, maior desse golpe entrar, mesmo quando o cara ainda está tentando defender. Então, ele vai ocupar menos espaço assim. Mas tanto assim como com o dedo em pé, o gancho está certo. Mas a mecânica é praticamente idêntica à do cruzado, né? A diferença é que a gente vai bater em um outro lugar. Então, eu vou dar um passo e ajeitar meu ombro, fazer um movimento amplo também e pegar lá, ó. Vê que aqui no cinto, ó, tem a parte de frente e tem essas duas bolinhas, que é como se fosse o fígado, né? Vê que a gente não vai bater o gancho no centro da barriga, na musculatura, no abdômen. Tem até a marcação para a gente tentar pegar essa parte lateral. Então, mais uma vez, se o aluno é iniciante, pede só para ele jogar o ombro para trás e abrir um pouco o braço e voltar batendo. Voltar a mão para o rosto. Termine e a volta. Termine e volta. Se o aluno já é mais avançado, dá para ele dar o passo e jogar esse ombro levemente para trás. Fica melhor, mais rápido. O golpe vai ser rápido e forte. Vamos falar agora do uppercut, né, do upper. Esse golpe o pessoal também chama de gancho. Aqui na academia eu não costumo chamar esse de gancho. Eu ensino o hook, né, que eu costumo chamar ele de gancho. E aqui, esse daqui, eu chamo somente como upper. Esse golpe, a mecânica dele é a mesma. E muito parecido com os outros também, usando sempre essa questão do ombro e fazendo um movimento não tão alongado do braço. Esse detalhe aqui é muito legal. O que é que acontece? Eu consigo bater os socos, de uma forma geral, usando a força só do braço ou só a força do quadril. Mas o ideal, o soco ideal é você misturar os dois. Você misturar a força do teu quadril com a força da movimentação do braço. Primeiro eu vou bater aqui um upper usando só e somente a força do meu quadril. Estou projetado aqui, ó. Eu não vou mexer meu braço. Vou mexer pouquíssimo. Eu estou mexendo só quadril. Ó, só o quadril está executando o movimento. Só o quadril. Agora eu vou congelar o quadril e eu vou dar o upper só com o braço. O quadril está congelado lá, ó. Eu estou jogando soco só e somente com o braço.
Os dois não são legais. A gente tem que tentar usar um pouco de cada, para a gente trabalhar mais força com o quadril e mais força com o braço. Se eu trabalho só o quadril, eu tenho força, mas eu não tenho amplitude. E eu ainda vou ganhar mais força se eu usar o braço. Se eu usar somente o braço, eu até tenho força e amplitude. Mas eu vou ficar um pouco vulnerável, porque eu vou tirar muito tempo a mão da minha guarda. Então a ideia seria misturar, né? Eu vou misturar, ó. Joguei, usei o braço. 1, 2. Ombro, quadril e braço. Estendi tudo. Estendi. Então, resumindo, o soco ele não vai ser o movimento puro do quadril, ele não é o movimento puro só do quadril, e ele também não é o movimento puro somente do braço. Eu vou misturar os dois para eu ter um pouco mais de segurança, não ficar tão vulnerável, né? Tirar tanto o golpe da guarda, ter força e ter velocidade também. Então a ideia seria ajustar o ombro, né? E aplicar o golpe. O upper, eu vejo que algumas pessoas, até em luta às vezes eu vejo, um golpe saindo muito em direção à lua, para cima. O pessoal vai aplicar o upper, aplica o upper assim, passa em branco. O upper, a gente quer pegar um queixo, então é um golpe muito mais reto. Se eu for aplicar um soco num cara como ele, uma situação real, olha como o meu movimento vai terminar. Pegou no queixo, olha como o meu braço está, quase reto, né? Uma diagonal. Então a gente não tem que esquecer de fazer upper para cima. O upper é mais para frente do que para cima, né? Ele é uma diagonal crescente. Tá? Então, upper, tanto para um lado como para o outro, dá o passo lateralizando o ombro, usa um pouco essa retirada do braço levemente e aplica o movimento. Então, basicamente, eu vou jogar o ombro para trás, esticar meu braço. Isso de forma rápida. Entrei, esquerda, mesmo jeito. E por que eu vou aplicar o golpe assim e não assim? É aquela mesma ideia lá do gancho, para tentar perfurar, e do jab também, para tentar perfurar com mais facilidade uma guarda. A guarda vai estar aqui, a abertura ela é horizontal. Então, se eu encaixo o golpe assim, ele vai ter um espaço muito maior do que quando eu aplico ele assim, ó. Ele tem um espaço reduzido. Tá errado assim? Não, não tá errado. Mas você vai conseguir furar uma guarda mais facilmente se você bater com a mão assim. Então, galera, para a gente finalizar o vídeo agora, a gente vai tentar fazer essas aplicações dos socos um atrás do outro, fazer sequências de soco. E aí a gente consegue perceber, se você bate o movimento correto, você vai abrir espaço para cada próximo movimento. Então, por exemplo, vou trabalhar aqui uma sequência que vai ser direto, cruzado, direto. Eu falei lá no início que quando a gente vai bater o direto, a gente vai jogar o ombro levemente para trás, né? Para pegar mais espaço. Para o cruzado, do mesmo jeito. Ok, mas vejam só, se a gente bate um direto certo, correto, né, ó, quando eu aplicar o movimento final, se eu tirar esse braço aqui, ó, o meu corpo já está lateralizado, pronto para eu trabalhar o soco com a outra mão, que aqui pode ser gancho, cruzado, upper, eu já vou estar bem para trabalhar esse braço aqui. Então, vou bater no aparador, o direto, bem aplicado, para usar esse outro golpe depois, para a gente ver como vai ter uma facilidade maior. Eu aplicando todo o quadril, vai facilitar muito o uso desse próximo movimento. Direto cruzado, vai lá, direto cruzado. Olha lá, 1, 2. Aproveitei um movimento. 1, 2. Esse golpe aqui, ó, o direto bem executado, já está me preparando para gancho, cruzado, upper. O golpe que antecede o meu último golpe, ele vai estar sempre contribuindo. As sequências de socos, um golpe está interligado com o outro. E na medida que eu bater esse direto, que eu preparei esse braço, da mesma forma quando eu faço com um cruzado aqui, ó, esse ombro já está lá atrás. Então essa mão já está pronta para ser usada também. Né? E aí a gente faz as sequências sempre alternando os braços. Então vamos fazer duas, direto, cruzado, direto e upper, cruzado, direto, para a gente ver essa conexão de um soco com o outro. Olha o quadril funcionando. Upper. 1, 2, 3. Mesma coisa. Quadril, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3.